Descobrindo o Vaticano. A Basílica sobre o Túmulo. Uma distribuição Bitelli Filmes. A Basílica de São Pedro. Grandiosa, monumental, magnífica. A maior igreja do cristianismo. Sua construção durou 120 anos. 19 papas se ocuparam do andamento desta construção, ajudados pelo talento de 12 arquitetos. A Basílica de São Pedro é indescritível. Entrei nela pela primeira vez quando tinha 4 anos. Fiquei em choque, a sua grandeza causa vertigem. Estive lá ultimamente, mas sempre tenho aquela mesma sensação de quando tinha 4 anos. A mesma vertigem. Cada vez que entro, fico extasiado. A emoção me deixa sem fôlego. Sempre que estou sentado nessa maravilhosa basílica, penso, como cheguei até aqui? O que fiz para merecer estar aqui? É excepcionalmente maravilhosa. Bramante, Michelangelo, Carlo Moderno, Giuseppe Cesare, Antônio di Sangallo, Domenico Fontana, Giacomo della Porta e, finalmente, Gian Lorenzo Bernini. Devemos a eles o templo sobre o túmulo do pescador. O interior da basílica, uma cenografia sui generis, emoldura cerimônias pontifícias que aí são celebradas. Centenas de estátuas, altares, mármores, bronzes dourados, os mosaicos e os túmulos dos papas enquadram o ponto central da basílica. Ali, sobre o túmulo de Pedro, Gian Lorenzo Bernini projeta um baldaquim. Colossal e ao mesmo tempo delicado, parece leve em comparação à imensa cúpula sobre ele. Quer chamar a atenção do visitante para o ponto central da Basílica. Tanto é verdade que, quando entramos na Basílica de São Pedro, nos sentimos imediatamente capturados pelo baldaquim. Tem uma enorme importância. É verdadeiramente o centro visual da Basílica. E os nossos passos são atraídos em direção a este ponto. O baldaquim, que é o ponto onde estão as relíquias de São Pedro. São Pedro não é só um dos primeiros mártires. Foi também o primeiro papa em cuja pessoa a própria instituição do papado encontra sua origem. Um sucessor dele, Urbano VIII, Papa Barberini, imaginou fazer o baldaquim e pediu a Bernini que o projetasse. O baldaquim, com essas colunas que foram aumentadas, duplicadas ou triplicadas em relação ao modelo original, e de alguma forma o cibório, o altar central, o catafalco que marca o local da sepultura de Pedro. Bernini inspira-se também em elementos suaves e delicados para esses aparatos triunfais. Existem muitos, mesmo na Basílica de São Pedro. E para essa obra, que deveria ser eterna, mas provocando a impressão de algo tênue, leve, quase em movimento. As colunas de Bernini repetem o formato das colunas que um dia na Basílica de Constantino circundavam o cibório que fechava o túmulo de São Pedro. As 8 colunas em espiral salvas da primeira basílica foram colocadas nas pilastras que sustentam a cúpula, simbolizando a continuidade da veneração no lugar do túmulo do apóstolo. Bernini imaginou estas grandes colunas, que têm altura de 28 metros. São altas quanto um prédio. Não temos ideia da altura olhando para elas dentro da basílica, mas são altíssimas.
e imaginou construí-las em bronze. Mas temos que pensar que não foi só o artista, mas também o Papa Urbano VIII, que interveio. E pode ser que tenha sido o próprio Papa que escolheu o uso do bronze em vez do mármore. O mármore poderia degradar-se. E o Papa queria um baldaquim eterno. Por isso a ideia de usar bronze. Era quase impossível encontrar essa quantidade de metal em um período curto de tempo. Bernini sugeriu que fossem usados os elementos decorativos do Panteão, antigo templo dedicado aos deuses da antiguidade, e pede autorização para usá-los. Urbano VIII concorda. Naturalmente, o povo romano teve algumas dúvidas a respeito deste trabalho e fizeram até uma sátira em latim, que vou traduzir para a nossa língua, que diz: o que não fizeram os bárbaros, os Barberini fizeram. Porque os bárbaros que saquearam Roma destruíram muitas coisas, mas respeitaram os bronzes do Panteão. O baldaquim oferece uma moldura cerimonial para outra obra de Bernini, o Trono de São Pedro. Na verdade, é uma relíquia em bronze dourado, com 7 metros de altura, que esconde no seu interior um trono de madeira, que, de acordo com a lenda, teria servido ao príncipe dos apóstolos. A forma berniniana do trono corresponde à cadeira sédia gestatória, isto é, da liteira papal onde se carregavam os papas durante as cerimônias. Um trono de bronze que é elevado para o alto pelas mãos de 4 grandes colossais pais da Igreja. 2 da Igreja do Oriente e 2 da Igreja do Ocidente, que significa a conciliação das várias formas do cristianismo, principalmente o oriental e ocidental, no esforço de sustentar juntas o trono de Pedro. O sediário, ou seja, os carregadores da liteira, são os pais da igreja, os santos Ambrósio, Anastásio, Giovanni Crisóstomo e Agostinho. Embaixo do trono são visíveis as correias de couro, que evidentemente serviam para segurar a liteira. O sediário, carregando o Papa, apoiavam a liteira nos ombros, segurando as correias de couro com as mãos para dar maior estabilidade. Santo Agostinho deixa escapar das mãos a correia. O trono do Papa não se apoia mais nos ombros dos carregadores. O trono do Papa, o trono de São Pedro, eleva-se, liberto, voa em direção ao céu. Bernini desejava representar um milagre. Ou seja, o momento em que o trono se desprende das mãos do sediário e não voa em direção ao paraíso. Ao elevar-se, o trono é cercado por uma chuva de raios dourados. Raios do Espírito Santo que emanam para o interior da basílica através de uma janela, derramando-se como lava de um vulcão invisível, envolto por nuvens douradas. No Apocalipse lemos que Deus aparece, precedido, diz assim mesmo, de um trono vazio, acompanhado de trovões e raios. Uma imagem tempestuosa de poder. Este, digamos, é o espaço construído, criado por Bernini dentro da Basílica. Muito além, até contrariando o que tinham previsto os grandes construtores do Renascimento. 4 colunas circundam o baldaquim. Nos nichos de cada um estão as estátuas de santos, Helena, André, Verônica e Longuinho. Em cima, sempre sobre as colunas, encontramos 4 lógias. Antigamente estavam expostas as 4 relíquias mais importantes do cristianismo. A lança de Longuinho, a que quebrou a costela de Jesus. O véu de Verônica, a cabeça de André e as relíquias da Santíssima Cruz.
Na Basílica de São Pedro não tem um quadro que seja pintado sobre tela. Todos são réplicas em mosaico. Os fundadores queriam esta igreja eterna, como é eterna a mensagem da fé da igreja triunfante. Nos mosaicos circulares acima das colunas, 4 evangelistas vigiam o túmulo de São Pedro. São Mateus acompanhado de um anjo que traz inspiração. São Marcos com um leão ao lado. O começo do Evangelho de Marcos narra a história de São João Batista no deserto e, naquela época, o leão era o símbolo do deserto. O São Lucas com um boi. O seu evangelho começa com a revelação do arcanjo Gabriel a Zacarias no templo de Jerusalém, onde bois eram oferecidos a Deus. Finalmente, São João. Seu evangelho é considerado o mais profundo do ponto de vista teológico. O voo da águia é o espírito evangélico. Por este motivo, o evangelista é acompanhado de uma águia. A incrível beleza deste espaço de teatro da fé criado por Bernini está sob a cúpula da Basílica. Mas na cúpula de São Pedro, a grande cúpula de São Pedro, este espaço imenso e desmedido, resta o lugar, o teatro de todas as batalhas arquitetônicas que daí em diante se seguiriam. Porque não bastava, digamos, realizar, não era suficiente construir para preencher espaço. Era preciso interpretá-lo segundo a nova visão do mundo, relacionada antes com a Contra-Reforma e com as ideias da Igreja triunfante, uma igreja que nos anos 600, malgrado a decadência do poder político dos papas, que não detinham nenhum poder na política europeia, mas se fortalecem como potência mundial, potência espiritual mundial. É o próprio espírito da Contra-Reforma que impõe à Basílica, agora quase pronta, a ideia de uma grandiosa nave com 180 metros de comprimento, que seria, de acordo com seus idealizadores, palco para as majestosas cerimônias e as procissões. Um palco no qual seria definitivamente realizada a ideia da fé na Igreja Triunfante. Todos os dias, milhares de mãos tocam o bronze dos pés de uma modesta estátua de bronze de São Pedro. Pode ser que este delicado e comovente gesto contenha metáfora da história da Igreja, de um humilde começo, passando pelos tempos tenebrosos da Idade Média, pelo Renascimento até a Igreja global. Igreja que é a bússola moral dos nossos tempos. A igreja que tenta voltar à simplicidade do tempo do príncipe dos apóstolos. Porque é exatamente para a estátua de São Pedro que se dirigem os fiéis. Poucos se dirigem às naves laterais da Basílica para visitar o sepulcro de Alexandre VI, rico de mármores e dourados, mais uma obra de Gian Lorenzo Bernini. O túmulo de Alexandre VII representa, como a maioria das obras de Bernini representa, uma ação. Não é um túmulo estático, digamos, mas representa uma ação. A ação qual é? É a morte, que é de bronze dourado, que eleva a dobra do tecido, mostrando a porta do túmulo. Sobre os tecidos, vemos o Papa Alexandre VII rezando e abençoando, como se fosse um símbolo de humildade. O Papa que abençoa é colocado entre 4 virtudes sobre uma porta. A porta de entrada da Basílica Vaticana, que está dissimulada por um pano.
Um tecido em movimento pela morte. Um esqueleto sacudido por uma ampulheta, porque move este pano, simbolizando a passagem da vida para a morte. A passagem do mundo da vida para o mundo da morte. Digamos que esta é a nova interpretação de espaços reais que são transformados em espaços de ilusão, espaços de sonhos, espaços de visões, de mundos metafísicos. Nini preenche de movimento o interior da basílica. O baldaquim, o trono de São Pedro, o túmulo de Alexandre VII são cenas suspensas em si mesmas e que acontecem sob o olhar dos visitantes, criando a imagem do teatro da fé, em que o artista transforma o interior da basílica, criando assim um imponente espaço cenográfico, a arquitetura cheia de movimento, de esculturas, de muros, de janelas, de adornos. Mas se nos dirigimos para a nave lateral, encontramos uma escultura que na sua simplicidade e privacidade se contrapõe à imensidão da cenografia berniniana, La Pietà, única escultura da basílica separada do público, protegida por um vidro blindado, única vítima de um atentado absurdo. Laszlo Totti, australiano de origem húngara, pulou o balaústre que protegia a Pietà e martelou o lado esquerdo da escultura. O braço, o cotovelo, os dedos, parte do nariz e o queixo da Virgem vociferando: "Eu sou o Cristo, eu sou o Cristo". A reconstrução, a restauração da Pietà foi feita. Foi possível fazer a restauração de certas partes graças a uma cópia em gesso que estava na Basílica, que se encontra no Tesouro de São Pedro, uma cópia fiel em gesso. Foi feito um negativo tridimensional que permitiu recriar os fragmentos quebrados da escultura. Nariz, queixo, mão e cotovelo da figura da Nossa Senhora. Surgiu então o problema do material que substituiria o mármore. Então pensamos em usar resina transparente, com pó de mármore. Mas que tipo de pó? Um pó mais grosso ou mais fino? Assim misturamos resina de poliéster. Eram 100 gramas de resina poliéster com 130 gramas de pó de mármore de várias granulações. Mais e menos grossa. Quando o poliéster solidificou, obtivemos este pó agregado como se fosse mármore falso, que definitivamente deu a impressão de mármore real. Os restauradores alcançaram sucesso e podemos observar a imagem de uma jovem virgem que tem em seu colo o filho morto. É uma das esculturas mais lindas e mais emocionantes do mundo. Diz a tradição que Michelangelo, autor da obra, ouvia comentários sobre a juventude da Virgem. Irritado, ele replicava que na época da morte de Jesus a igreja ainda era jovem, como é jovem a sua Mater Dolorosa. As 3 janelas sobre a entrada principal da Basílica estão na Sala das Bênçãos. No tempo em que os papas eram prisioneiros no Vaticano, os recém-eleitos ali apareciam para abençoar os fiéis, não na Praça São Pedro, mas no interior da Basílica. Agora,
Assale a última etapa do percurso que o novo Papa faz, desde a Capela Sistina até o famoso balcão, onde os fiéis o esperam na Praça São Pedro. Quando aparece no balcão, entre os vivas e aplausos, a primeira coisa que vê é o antigo obelisco do Egito. Somente depois é que vê a multidão apinhada na praça e os braços que abraçam. A colunata de Bernini. Foi um milagre o transporte do obelisco situado ao lado da Basílica de São Pedro, porque ao lado da Basílica de São Pedro estava o circo de Calígula e Nero, onde Pedro foi crucificado. Mudar de lugar este obelisco era o único obelisco que ficou de pé dos 13, 14 ou 15 obeliscos que havia na Roma Antiga. O transporte foi um desafio à engenharia. Vencido por Domenico Fontana, organizou-se um concurso onde participaram arquitetos e engenheiros de toda a Itália. E ele venceu o concurso e o desafio. Durante o transporte do obelisco, era proibido conversar sob pena de morte. O atrito sobre os tirantes fez com que as cordas começassem a queimar. Um marinheiro que ajudava os operários gritou: "Água nas cordas!" Foi ouvido. O marinheiro foi para a prisão esperar pela execução. Fontana pede perdão ao Papa. O marinheiro é solto. Como prêmio, a sua família obteve a exclusividade da venda das palmas na Praça de São Pedro na época da Páscoa para os seus descendentes. A exclusividade perdura até hoje. A praça e as colunas não só tinham valor funcional. Um amigo de Bernini, Fábio Tigg, futuro Papa Alexandre VII, sugere incluir no projeto da Praça da Colunata uma outra linda metáfora. A praça, as duas alas da colunata, representam de alguma forma a igreja que abre os braços para acolher os fiéis. Isto tem, portanto, um significado ecumênico, isto do ponto de vista iconográfico, ou seja, os braços da igreja se abrem e fazem entrar os fiéis. E fanno entrare i fedeli. Sobre o baldaquim do túmulo de Pedro, ergue-se a cúpula da basílica. Ao redor, nos frisos da cúpula, está escrito: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja." O dia em que Pedro foi sepultado na Colina Vaticano terá mudado, pelos séculos, o destino da cidade em que morreu e da igreja que Pedro e os discípulos de Jesus começaram a construir. A Basílica é a personificação monumental da Igreja, que apesar das tempestades e adversidades, num mundo fundamentalmente mudado, malgrado as crises, as revoluções e as guerras, continua a perdurar, confirmando a cada dia sua força indestrutível e o seu vigor. Cada católico, não importando cultura ou língua, é singularmente ligado a este lugar, que é a expressão da sua identidade. A Basílica representa ainda o gênio da Igreja Católica, que soube despertar todo o potencial artístico humano. A Igreja, que sempre foi a maior patrocinadora da arte. A majestosa beleza da Basílica é um esplêndido símbolo do espírito humano, da vontade de oferecer a Deus tudo o que de melhor a humanidade está capacitada para conseguir.
Brasileira, PKS.